dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Pra quem tá vendo depois, espera um pouquinho, tô esperando as pessoas entrarem. Bom dia. Chimas da manhã. Como é que tá por aí? Café? Chimas, aguinha com limão, qual é a rotina da manhã? Oiê! Deixa eu fechar a janela porque tá fazendo barulho da rua. Fazia tempo que eu não fazia o Bom Dia Corpinho, né? Assim, ao vivo. Então hoje fiquei afim. Desse jeito. Então vamos lá. Tocando o nosso corpo. Pode ser no rosto, pode ser no colo, pode ser na perna. Tocando o nosso corpinho. Bom dia, corpinho. Obrigada por mais um dia. Que grandiosas e gloriosas aventuras a gente vai ter hoje. Quanta diversão a gente pode ter hoje. Quanto prazer a gente pode ter hoje. Quando a gente percebe que tudo que a gente pede aparece, muitas vezes não do jeito que a gente imagina, né? A maior parte das vezes a gente não tem controle nenhum sobre como aparece. Tudo bem? Quando a gente pedir e que a coisa surge, né? Essa noite eu pedi para sonhar com o início de algo que um sintoma que eu tô tendo e físico, né? E eu pedi para sonhar onde foi o início disso, onde que isso começou. E veio bem certinho, assim, né? Uma relação que eu tive com uma pessoa, uma relação afetiva. E aí, enfim, o corpo tava respondendo aquilo, né? Então, o que se requer para que a gente tenha cada vez mais confiança, né? Eu acho que confiança é uma das chaves, assim, o que se requer para que a gente tenha mais confiança no nosso processo, na gente e nesse Deus criador que a gente é, sabe? Nessa fonte de todas as coisas. Então, quais são as coisas que você criou, que já apareceram na sua vida, né? Aqueles momentos, ai, que sorte, sorte o caramba, eu que escolhi, né? Quais foram esses momentos, quais foram essas coisas que você criou, que você ainda não reconheceu que criou. Então, se olhar na sua volta, todas as coisas foi você que criou. Todas as coisas em algum momento. Então, olhar e reconhecer, seja o carro na garagem, seja o parceiro, seja os filhos, seja o emprego, seja a sua conta bancária, né? Quais são as coisas que você olha na sua volta hoje e não reconheceu ainda que você que criou? Você pode agora reconhecer? Quando a gente reconhece, a gente tem a possibilidade de aumentar a potência disso, né? Quando a gente não reconhece aquilo ali passa, tu nem vê que tu criou e aí tu continua pedindo. Ai, o santo, Deus, o anjo, o orixá, né? Não tô aqui falando mal de nada disso. É só pra gente trazer o poder pra dentro de nós, né? A gente escolhe, é isso que começa. Qualquer coisa é a partir de uma escolha. Obviamente, muitas escolhas são inconscientes, são durante um momento de trauma, durante uma bebedeira, durante uma cirurgia. Algumas escolhas são feitas e aí ficam tão fechadas lá no cérebro que a gente não acessa. Tem até um nome aí científico e tal para isso e eu não lembro agora, então não vou falar para não falar merda. Mas, né, quais são as escolhas, até mesmo com o seu corpo. Então, o que tá aí no teu corpo que tu não tá gostando? Né? Seja peso, seja olheira, ruga, uma dor, enfim, o que tá aí no seu corpo que você não tá gostando, né? E aí faz pergunta, ok, quando é que foi que eu escolhi isso?
Destrói, descria essa escolha. Na verdade, não precisa, né? A gente só faz uma escolha nova. Então, eu escolho ter saúde completa com o meu corpo. Eu escolho ter mobilidade, né? Sei lá, tenho uma dificuldade com alongamento, tenho uma dor recorrente. Escolho ter total facilidade com isso. Preguiça. Ai, a gente tem vários pontos de vista sobre preguiça no Axis, que não é bem preguiça. Será que é preguiça? Ou será que tu sabe que aquilo ali é tão bored, sabe? Tão... não sou afim, isso não é legal pra mim, isso não me faz bem. E aí uma das coisas que o Harris falou bastante na última classe que eu fiz, né, de 3 dias de corpo, foi sobre a gente pedir por aquilo que a gente quer, né? Então, quais são as coisas que vão te dar tesão de fazer? Quais são as coisas que vão te dar prazer em fazer? Que coisas e pessoas e lugares e alimentos tu pode convidar para tua vida, tu pode pedir para que eles apareçam, que vão te dar mais alegria, mais vontade de continuar na Terra, mais vontade de viver mais tempo. Eu tenho, desde a classe, feito esse pedido, assim, né? Eu acho que até quem tá aqui tá no meu grupo do WhatsApp. E aí eu tinha mandado um áudio falando sobre isso. Terra, me manda mais pessoas, me manda mais comidas, me manda mais lugares. E aí apareceu o cavalo, né? Aquele maravilhoso. Nunca tinha encostado num cavalo na minha vida, sempre tive medo. E aí apareceu o tal do cavalo e foi incrível, assim. Aí eu percebi que ele tava com fome, aí eu peguei uns galhos que estavam ali perto. Tipo assim, ai meu Deus! Bobo, mas mágico, sabe? Então, quanto mais mágica a gente pode pedir pro nosso dia hoje. Quanto prazer, quanta facilidade, quanta diversão, quanta nutrição. Quantas pessoas, das nossas pessoas, a gente pode convidar pro nosso dia hoje. E o que o nosso corpo tá querendo, né? O corpo é o equipamento para viver aqui na 3D, né? Nós somos seres anteriores aqui a essa vida, a essa matéria. E o corpo é o equipamento, então a gente vai mergulhar, a gente usa roupa de mergulho, né? Vai pro espaço, usa roupa de astronauta. Então, qual é a questão aqui, né? Da gente não tá aceitando usar a roupa que se usa aqui na 3D, né? O corpo é esse equipamento. Então, tudo que a gente está fazendo para fazer o nosso corpo de errado, ao invés de parar e conversar com ele, né? Tipo criança, assim. A gente quer que a criança fique quieta, que ela fique parada, né? E aí vai ali, dá uma bronca na criança ao invés de sentar. Tá, o que tá acontecendo aqui, né? Tem alguma coisa que tá acontecendo, que tá te incomodando, né? Não adianta pedir pra criança parar de chorar. Tem que descobrir o que ela tá requerendo ali naquele momento e não tá sendo atendida, né? Então, assim é a relação com o corpo. O que o corpo tá manifestando? O que ele tá trazendo para fora sempre foi uma escolha nossa. Então, né, o que se requer pra gente ter mais intimidade com o nosso corpo, mais cuidado com o nosso corpo. O que o corpo quer vestir? Hoje eu fui vestir, né? Tava de pijama quando eu mandei mensagem no grupo ali. E vocês, né? Quem pilha um bom dia corpinho, vocês responderam. E daí, ok, corpo, que roupa tu quer botar? Daí veio esse negócio, esse vestidinho amarelo. Tá, né? É isso, é uma maneira simples. Às vezes vem só como um insight na cabeça, tipo uma imagem. Às vezes vem um sim e um não, bem claro. Às vezes expande, às vezes contrai. Então, todas as formas que você acha que o corpo fala com você. E que, na verdade, não é o seu jeito de ouvir e conversar com o seu corpo, distrai, descria. Qual é o seu jeito com o seu corpo? Qual é o jeito que ele se comunica e quanta facilidade você pode ter em escutar o que ele está dizendo, né? E não o corpo também como aquele algoz que agora vai ficar, eu quero pizzas, 2 horas da manhã. Não desse jeito, né? Como a gente pode ter intimidade, conexão, facilidade com o corpo para que tudo flua. Então, qual é a tua escolha para hoje? Minha escolha é diversão, é leveza, é facilidade, é tranquilidade, sabe? É só pedir. E o que você tá não pedindo? O que você tá evitando pedir? Que se pedisse, surgiria, né? O universo é um supermercado infinito. Prateleiras infinitas e prateleiras dentro de prateleiras, né? A gente nem enxerga todas as opções, mas elas estão disponíveis. Então, o que você escolhe para o seu dia hoje, né? E como seria convidar o corpo para isso? Corpo, quanta diversão a gente pode ter hoje? Corpo, quanta
sabe, paz a gente pode ter hoje, quanto êxtase a gente pode ter hoje, quanto prazer a gente pode ter hoje, né? Então, vai entrar no mercado ali, tá, quais são as possibilidades para hoje, né? O que se requer para que seja um dia divertido? Onde estão as pessoas que são essa diversão, essa facilidade, essa nutrição? Onde estão as pessoas que se honram e que vão me honrar? Porque isso é uma coisa muito fácil da gente ver, né? Uma pessoa que não é grata por si mesma, ela não vai ter gratidão por ti, ela não existe isso no universo dela. Uma pessoa que não tem alegria na vida dela, ela não vai estar alegre contigo, né? A gente pode ser o convite para que a pessoa escolha, mas se ela não escolher, não tem no universo dela, não vai ter por ti, né? A gente precisa se honrar para poder honrar outra pessoa, né? Aquele espaço que a gente entra muitas vezes de primeiro o outro, depois eu, né? Na verdade, nem tá sendo primeiro o outro, sabe? Porque primeiro é a honra por ti. E depois tu vai saber como é honrar para honrar o outro. Senão a gente tá fazendo o que a gente acha que o outro quer que a gente faça. Olha a armadilha, né? E aí depois ela reclama, não, mas eu fiz tudo por ti. Ai, tu não me reconhece, não me valoriza. E quantas vezes a gente não tá se valorizando, se reconhecendo. Então, bom dia, corpinho. Bom dia, corpinho. Bom dia. Bom dia, corpinho. Obrigada por mais um dia. E quantas mágicas a gente pode viver, quanta facilidade a gente pode ter. Quanta diversão, quanto prazer a gente pode ter, né? E com o que e quem a gente pode desfrutar desse dia. Não é porque é carnaval ou não é carnaval, mas e se, e se a nossa missão fosse desfrutar do planeta, criar com o planeta? Quais são os lugares do país e fora dele que estão te convidando para te desfrutar, para te ser mais alegre, para te ter mais diversão, para te ter mais prazer em estar na Terra, né? Toda vez que a gente faz uma escolha consciente, a gente é uma puta contribuição para o planeta, para as pessoas, para o futuro. E todo lugar que você não tá se reconhecendo, porque você acha que você só subiu um degrauzinho ali no nível de consciência da sua vida, não existe nenhuma competição, quem tá em qual degrau, mas né, você com você mesmo. Todos os lugares que você não tá reconhecendo que a sua escolha muda o mundo, que a sua demanda de si mesmo, de criar aquilo que você tá escolhendo, muda as possibilidades do futuro da Terra. Pode agora reconhecer? Se não fosse pessoas escolhendo mais facilidade, mais leveza, mais diversão, tá todo mundo no trauma e drama. E quem é que quer viver no trauma e drama? Existem muitos ganhos secundários, beleza? E o que se requer para que a gente, né, tenha total facilidade em reconhecer, liberar tudo isso e escolher outras coisas, né? Quanta coisa a gente está evitando com dinheiro que a gente não está escolhendo. Quanta coisa a gente está evitando com a falta de alegria, sabe? Quem cuida de ti quando tu tá triste? Quem te ajuda quando tu tá doente? E como seria convidar essa pessoa para estar contigo em um outro nível, né? No nível da facilidade, da alegria, da diversão, da risada, né? Então, todas as projeções, expectativas, julgamentos, rejeições, separações, definições e computações que você tem de você, que você tem do seu corpo, que você tem do seu negócio, que você tem do seu relacionamento, do seu trabalho. Você pode destruir, descriar, dissipar, liberar tudo isso. Todas as definições de como as coisas têm que acontecer, as coisas que tu pediu, como elas têm que aparecer, tu pode destruir, descriar tudo isso. Ontem eu gravei um Reels, né? Porque eu e a Mari estamos fazendo um workshop sobre zona de conforto, e a energia do controle, ela tá bem presente nesse workshop, assim. A gente ficou até 40 minutos no telefone conversando para afinar qual era a energia realmente que o workshop tava querendo. E veio muita energia do controle, assim, né? E o controle é bizarro, né? A gente acha que a gente vai conseguir alguma coisa controlando, e na verdade a gente tá sendo controlado por aquilo.
né? Então eu tô evitando ser algo, tô sendo controlada por aquilo que eu tô evitando. Eu tô controlando para que algo saia do jeito que eu quero e nunca sai do jeito que a gente quer, né? Só a gente pensar, vou na padaria, 1000 coisas podem acontecer até aqui, daqui até a padaria. Então o controle é um jeito da gente se frustrar. Então, quanto controle a gente está usando para não ter felicidade, para não ter facilidade, para não ser surpreendida. E tudo que a gente acha que surpresa é, que na verdade não é, destrói, descria. O que é ser surpreendida, né? E como a gente pode ter, sabe? Que delícia, uma surpresa, ai, que coisa boa, sabe? Um dia de sol no meio de uma previsão de chuva. É uma surpresa, sabe? Se a gente não olha com olhos de surpresa, de mágica, de possibilidade, poxa, eu queria tanto um dia de sol e ele surgiu, sabe? Uau, criei um dia de sol. Sabe, que olhar de deslumbre a gente pode ter, como da criança, como dos animais, que, né, tudo é uma novidade, tudo é um uau, sabe? O que se requer para que a gente tenha mais desses momentos uau. E quanto controle a gente está usando para não viver isso, sabe? A gente está ali colocando as pessoas e as coisas dentro de gaiolinhas, né? E aí a gente quer ser feliz, sabe? Quer que o outro seja feliz, quer que o trabalho seja incrível, sendo que a gente está sempre sufocando o negócio. E ok, a gente aprendeu a viver assim? Sim, inclusive uma das barras, né, que a gente corre é controle. A gente aprendeu a viver assim. E ok, que nova maneira existe agora? Então, como eu posso estar mais aberta para surpresas? Teve uma vez que eu dei um workshop de introdutório desses de Axis, assim, falando sobre as ferramentas, né, como pode melhorar e tal. E aí tem aquela pergunta, gloriosas e gloriosas aventuras viveremos hoje. E a mulher, não, uma senhorinha, não, de jeito nenhum, aventura é uma coisa perigosa. Eu nunca vou usar essa frase. Então, né, olha o ponto de vista de que a aventura é perigoso, é algo ruim, e a mesma coisa surpresa, né? Quem diz que surpresa é algo negativo? Às vezes a pessoa controla tanto que até uma festa surpresa não tem graça, porque ela já sabia, sabe? Então, assim, o que se requer para que a gente seja menos vaca controladora, né? E mais cadela demoníaca, né? Sendo e fazendo o que se quiser naquele momento. Essa é a definição de cadela demoníaca, né? Além dessa definição, tem muito mais coisa, mas enfim, só pra ter uma energia diferente. A vaca controladora, né? Fica ali, cada centavo, cada minuto, cada respiração, quer saber, quer controlar. Cara, se a gente relaxasse, né? Quanta tensão muscular a gente pode soltar. Se a gente se abrir, sabe? Universo, o que tem aí pra mim hoje? Né? Entrar num restaurante novo. E aí, quais são as possibilidades aqui? Ao invés de ir sempre no mesmo restaurante, comer sempre o mesmo prato, sabe? Quais são os restaurantes novos que a gente pode ir hoje, né? E que surpresas a gente pode receber, sabe? Eu tenho pedido bastante sobre alimentos, sobre pessoas e lugares que me façam ter mais vontade de estar na Terra. Aí esses dias eu fiz uma coisa que eu não faço muito, que é no mercado público. Comprei azeitona, tomate seco, ovo de codorna, castanha, várias coisas. E coco. Nossa, assim, ó, cheguei com gorgonzola, cheguei com uma sacolada, assim. Eu fiquei comendo a noite inteira aqueles beliscos, assim, não jantei nem nada, só fiquei beliscando. Ai, aquilo tava tão gostoso, tava tão... Ai, que delícia, sabe? Aquilo tava tão nutritivo, tão gostoso pro corpo. E eu só dizia, ai, mais disso, sabe? Terra, me manda mais alimentos gostosos. Por que a gente vai comer um miojo, sabe? Qualquer coisa, sabe? Me manda um alimento gostoso, nutritivo, que eu vou ter prazer com isso. E se a gente pudesse convidar o prazer para tudo na nossa vida? Pro trabalho, pro alimento, pro nosso relacionamento. Quantas vezes a gente acha que, né? Relacionamento gostosa, criação de filhos, enfim, negócios, qualquer coisa, né? Quanta crença de dificuldade, de sofrimento, de dor a gente coloca nas coisas. E como é que vai surgir algo diferente disso? Não tem como, né? A nossa crença, o que a gente acredita é o que cria as coisas. Então,
que se requer para que hoje você pegue uma coisa que seja, né? Facilidade, leveza, diversão, prazer, nutrição, honra, qualquer que seja a coisa. E convide o corpo para viver e criar isso, né? Então, corpo, quanta nutrição a gente pode ter hoje? Quanto prazer a gente pode ter hoje? E aí a gente começa a ver que prazer tem muitas possibilidades, né? A gente vai direto pro prazer sexual, mas tomar um chimarrão quentinho, né? Ontem eu tava com calor no corpo inteiro e frio no pé. Aí eu botei a meia, ai, que gostoso, sabe? É quanta percepção de prazer. A gente pode ampliar o prazer para mais do que o órgão sexual, né? Para o momento da cópula. Como a gente pode ampliar o prazer para todas as coisas, né? Eu tô criando um workshop, nossa, quanto prazer eu posso ter com isso, né? Vou fazer um alimento, quanto prazer eu posso ter aqui em cortar o alimento, em produzir, sabe? Pega uma coisa pro teu dia hoje, aumenta o volume disso, pede muito, né? Quantas pessoas vão me trazer mais prazer hoje? Quanto alimento vai me trazer mais prazer hoje, sabe? Arregaça o volume ali, gira o botão, né, do volume. Lembra aqueles aparelhos enormes de som que tinha? Na minha casa tinha uma estante imensa com um aparelho imenso, né? E era um botãozão, assim. Então arregaça o volume do prazer hoje, ou da honra, ou da nutrição, ou da facilidade, né? Tudo na tua vida é custoso, é difícil, é pesado, pede facilidade, mas pede facilidade a cada 10 segundos. Universo, quanta facilidade eu posso ter aqui? Sei lá, vai trocar um galão d'água, um botijão, uma coisa pesada. Quanta facilidade eu posso ter aqui? O que se requer para que a gente arregace o volume do que a gente pede. E aí recebeu, uau, eu pedi isso. Cada vez fica mais rápido, cada vez fica mais fácil. Fica mais divertido, né? É só pedir. O meu processo com o corpo e com ter prazer com o corpo na matéria comecei em 2019, acho que eu já falei algumas vezes aqui sobre isso, que foi onde eu comecei a pedir sobre alegria, né? Eu escolho ser feliz, eu escolho estar alegre. E aí, nossa, muitas coisas apareceram, entre elas a conexão com o corpo. E se eu pudesse dar uma coisa assim, tipo, sabe? Falar mais. Ter essa conexão com o corpo me mostra ter um corpo na 3D. Muita doutrina, muita filosofia espiritual, né? Tudo era a quinta dimensão, depois da morte, os anjos, tudo era muito etérico, né? Eu vim desse lugar desde 2001 estudando espiritualidade e tal. E era muito difícil estar encarnada, era muito difícil ter um corpo, era muito difícil estar feliz, tudo era um peso. Ter que ir até a padaria, tem que ir até a padaria, sabe? Ter que tomar banho, ter que cozinhar, tudo era um peso, sabe? E aí eu comecei a me conectar mais com o corpo através dos processos corporais, e a classe de 3 dias de corpo no início do ano passado foi fundamental, assim. Foi perceber que o corpo muda qualquer coisa. Qualquer memória está no corpo e a gente pode mudar qualquer coisa. E aí, essa disposição em estar feliz, a disposição em me conectar com o corpo, mudou absolutamente tudo para mim. Então, o que se requer para que você reconheça o presente que é ter um corpo, o presente que é estar encarnado aqui. E, gente, é simples. Parece um abismo, parece uma coisa muito longe, mas é simples, começa com a escolha. E a partir disso começa a vir as coisas. Então vem um curso, vem uma palestra, vem uma sessão, vem, sabe, outras coisas surgem. E hoje eu trabalho com o SOP, que ele é totalmente energético. Só que eu precisei passar por uma conexão com o corpo para eu acessar esse energético. Porque tudo passa pelo corpo aqui na 3D, né? A gente está aqui com um corpo, usando, né, utilizando junto com, né, utilizando o corpo, nem é o verbo, mas enfim, utilizando desse corpo para estar aqui e desenvolver aqui, né? Então o que se requer para que você reconheça o corpinho presente que ele é,
Abrace esse corpo como o presente grandioso que ele é e convide ele, né? Ele que tá aqui é ele que tem as sensações. Então, onde ele quer estar, com quem ele quer estar, o que ele quer comer, sabe? Do que ele quer se nutrir. E se o corpo estiver pedindo mais alegria, mais risada, mais facilidade, mais diversão, mais abraços, né? Quantas vezes a gente não permite o corpo receber o que ele quer receber? Muitas vezes. Então, o que se requer para que a gente tenha cada dia mais conexão com o nosso corpo, mais prazer em ter um corpo, mais facilidade em estar encarnada e tudo que está impedindo tudo isso, vezes um deusilhão, qualquer tempo, vida, espaço, dimensão, realidade, que a gente tenha feito qualquer voto, promessa, compromisso, jura de excluir o corpo da nossa vida, de excluir o corpo das nossas relações e criações. A gente pode revogar, retratar, rescindir, reclamar, renunciar, denunciar, destruir, descriar, tudo isso. Vocês querem comentar alguma coisa? Vocês querem perguntar? Vocês querem algo de mim, do meu corpinho? O que o seu corpinho vem pedindo e você vem sendo uma vaca controladora e não deixa ele receber ou ter ou fazer? Como seria? Começar a considerar que ele tem consciência e tem escolha também. Ele não tem que te obedecer feito sei lá, feito carro, né? E nem sempre o carro obedece também. Pode dar uma falha lá no motor, no freio, não sei lá o que, e ele não obedecer. Vocês querem perguntar? Vocês querem contar um pouco da conexão com o corpo, como está sendo? O que vocês requerem? Todos os meus torcicolos dizem amém. Também, né? Quando a gente tá tenso, né? Percebe o que teu corpo tá consciente. Ele tá se protegendo de alguma coisa, ele tá percebendo alguma coisa, ele tá te mostrando alguma coisa, né? Onde foi que tu tornou isso certo, né? Então pode ser uma proteção. Eu me lembro que eu me sentia muito apertada quando eu sentia o julgamento dos outros. Eu não sabia que eu estava percebendo o julgamento dos outros, mas era isso. Eu entrava no lugar e eu tinha muita dificuldade com exposição e câmera e falar em público e tal, né? E eu entrava no lugar e na hora eu já me travava toda. E aí, com o tempo, eu comecei a perceber que eu tava percebendo o julgamento das pessoas. Então, meu corpo se sentia tipo assim, vou diminuir, vou encolher, vou ficar pequenininha aqui, invisível, pra não ser vista, pra não ser julgada. Então, essa foi uma consciência que apareceu pra mim dessa tensão que eu tinha, né? Carrinho aqui, ombro e tal, que eu ficava, tipo assim, como se eu quisesse encolher, sabe? Então, pergunta, né, o que teu corpo tá percebendo ali. E aí, baixa a barreira, né? Baixa a barreira, baixa a barreira, baixa a barreira, baixa a barreira. Meu corpo quer se relacionar com as pessoas. Prefiro não conhecer gente nova mesmo querendo, porque eu mesma fico me julgando. Isso, exatamente, né? Sobre a percepção do julgamento. Aí que tá, né? Julgamento é uma coisa muito louca, a gente faz ele muito valioso, né? Nada é maior que a gente, né? Nada define o que a gente é, só a gente mesmo. Então, e o mais louco é que a gente compra o que o outro disse pra usar pra nos julgar. Então, tipo, sei lá, tu fala muito, tu fala alto, né? Coisas que eu escutei minha vida inteira. Eu pego esse julgamento das pessoas e eu começo a me julgar. Tipo, será que eu tô falando demais? Será que eu tô falando alto? A partir do que o outro disse, sabe? O auto-julgamento, ele nunca é auto-julgamento. É uma mentira. A gente compra o ponto de vista de outro,
seja que momento for da vida, e começa a usar ele contra a gente. Então a gente faz vital, valioso, real, aquele julgamento do outro pra definir e limitar quem a gente é. Então, se tu não estivesse comprando o julgamento de ninguém e usando ele como ponto de referência sobre ti, verdade que tu ia estar te julgando, verdade que tu ia estar se isolando, né? Esse processo de se isolar também, percebe se não tem a ver com tu tá muito consciente dos pensamentos das outras pessoas. E as outras pessoas pensam tanta merda, não que a gente não pense, né? Mas vai buscando uma certa consciência, uma certa clareza sobre isso. A gente tá tão consciente dos pensamentos dos outros que eu tinha muita dificuldade em ficar em lugares que tinha muita gente. Então, um show, um shopping, uma praça de alimentação, eu quase ficava louca e surda, assim, eu tinha que fechar o meu ouvido. E as pessoas não entendiam, achavam que eu era muito sensível, que eu era fresca, ou não sei o quê. E, né, a gente não precisa esperar que o outro entenda. A gente pode receber a conscientização e ficar tranquila com isso. Então, ok, eu tô captando aqui os pensamentos das outras pessoas, eu tô percebendo as emoções das outras pessoas. Quantas vezes a gente entra num lugar e já começa a se sentir triste, ou mal, ou com raiva, ou com medo, né? Aí tu fica assim, por que isso, né? Não faz sentido. Então, reconhece e pede por isso, né? Eu tô percebendo os sentimentos dos outros? Eu tô percebendo os pensamentos dos outros? Olha, não era meu. 98% não é nosso, né? Então, ao invés de se isolar, começa a reconhecer que tu tá percebendo e pedir facilidade. Ok, tô percebendo as emoções dos outros, tô percebendo os pensamentos dos outros. Devolvo o remetente com consciência anexada. De 100 pensamentos, 2 são teus. De 100 emoções, 2 são tuas. Né? De 100 sensações que o corpo percebe, 2 só são tuas. Quanto ali, até tipo, delícia. Né? Quanto prazer a gente pode ter nesse relaxamento com o corpo quando a gente não compra mais os julgamentos, os pensamentos, as emoções dos outros, a gente só devolve. Que mais tem aí? Que eu acordei querendo falar, pelo visto, né? Nem sei quanto tempo a gente tá aqui. Mas eu nem gosto, né? Como é que tá aí? O que vocês estão percebendo? Como é que tá sendo com o corpinho? Como eu posso contribuir? Uma pergunta presente, né? Do que eu tô consciente. Sei lá, tem uma situação com uma pessoa e tem um desconforto, tem um ranço, tem né, o giz riscando o quadro, fica aquele, sabe? Tem um ranço ali naquela situação. Ok, do que eu tô consciente aqui? Antes da gente entrar no julgamento, né? A pessoa é isso, a pessoa me fez aquilo, blá, eu acho que o outro tá sentindo isso. Peraí, ok, verdade, do que eu tô consciente aqui? Às vezes a gente está consciente de entidades, às vezes a gente está consciente da demanda de alguém ou da casa, por exemplo, né? Às vezes a gente está consciente da projeção do outro, às vezes a gente está consciente do julgamento do outro. Então, do que eu tô consciente aqui é uma pergunta incrível pra gente tirar, né? Porque o normal é a gente achar que a gente tá sentindo aquilo. Então, eu tô com raiva dessa pessoa, eu tô com ranço dessa pessoa, eu não quero mais saber dessa pessoa na minha vida. Verdade. Do que eu tô consciente aqui que eu ainda não reconheci? Do que eu tô consciente, o que eu tô percebendo? Que saudade da nossa classe! Corpinho! A Rê foi minha colega lá no 3 dias de corpo com o Haris. Ai, foi uma classe tão mágica, tão linda, mais disso, universo. Do que teu corpo tá consciente? Do que tu tá consciente nesse momento que tu não tá reconhecendo e aí traz pro teu universo pessoal, né? 2% só é nosso. Então, o que se requer para que a gente tenha mais presença a cada momento e fique na pergunta, né? Ok, isso é meu? Devolvo. Ok, do que eu tô consciente aqui que eu ainda não reconheci? E às vezes, né, a gente acha que tá com fome, na verdade é sede, sabe? Se a gente ficar na pergunta e sair do automático, vou comer. Tá, mas peraí, corpo, o que tu quer comer? Não, é água.
água, sabe? Então, essa presença, essa conexão com o corpo, ela começa na escolha. Ninguém pode escolher por você, só você. Então, o que se requer para que você escolha mais presença com o corpo, né? E aí, na presença, nada te surpreende de forma negativa, percebe? Negativa aqui, né? Nada vai te surpreender, nada vai acontecer na tua vida. Tu sabe que aquilo tá acontecendo, tu sabe que aquilo tá vindo, né? E quanto apoio a gente pode ter do universo para isso? Universo, me surpreenda. Por quê? Porque eu escolhi leveza, escolhi facilidade, escolhi prazer, né? Há 10 segundos atrás eu escolhi. Então, universo, quais são as infinitas possibilidades disso? A gente fala tanto das infinitas possibilidades, né? A galera energética, quântica, enfim, mas como a gente vai acessar infinitas possibilidades se a gente está cheio de definição, computação, conclusão, projeção, né? Não tem, a gente fecha a portinha, botou ali, eu só vou ser feliz se hoje eu ganhar um brilhante de presente do fulano. Quais são as chances de você ficar feliz hoje? Uma, sabe? O universo tem infinitas possibilidades de você estar feliz hoje. Você está escolhendo uma, sabe? É tão insano, é tão escolher a não felicidade, percebe? Que possibilidades estão disponíveis que a gente não está considerando, que a gente está agarrado no pau do polidense para escolher que só daquele jeito a gente vai ser feliz. Que possibilidades estão disponíveis? Além do jeito que a gente acha que tem que ser, sabe? E o que se requer para que cada vez mais a gente solte tudo isso, né? Solta o pau do polidense, vai pra praia, vai dançar, vai beijar na boca, não sei, sabe? Solta o bagulho e escolhe, sabe? Escolhe e solta e confia. Esse soltar, eu tive bastante ranço com essa coisa toda quântica. Soltar. Mas é muito isso. É quando a gente tá no controle, a gente acha que a gente tá no controle. Quando a gente tá fazendo o controle, a gente tá ali agarrado no negócio, né? Como eu queria ter mobilidade com a minha mão. Universo, por favor, me traz mobilidade com a minha mão. Poxa, minha mão tá doendo. Sabe, a gente fica numa coisa... É insano as coisas que a gente faz. E a gente fica ali agarrado no negócio que tá causando dor, que tá machucando, que tá apertado e tá pedindo outra coisa. Só solta esse negócio. Solta o controle, sabe? E não é a coisa mais simples? Não. Mas quanta facilidade a gente pode ter em perceber quando a gente está controlando, perceber que a gente está escolhendo se frustrar. Ok, vou escolhendo isso, o que eu escolho aqui? Vou escolher facilidade, vou escolher leveza, vou escolher diversão, vou escolher prazer, vou escolher nutrição, enfim, o que você quer escolher? O que você quer escolher? O que você escolhe escolher? É uma escolha, né, Nath? Preciso muito disso, parar de me julgar, parar de me encolher, ser livre, preciso disso todo santo dia. E o controle, ele não vai te trazer isso, sabe? O controle, ele vai sempre te trazer tensão, definição. Imagina o controle como um bloco de cimento, sabe? Ele garante que aquele bloco seja um bloco de cimento para sempre. Ele não vai virar uma casa, ele não vai virar um prédio, ele não vai virar nada, um muro, não vai virar. Porque a gente já definiu o que ele é, um bloco de cimento, ponto. Então, a pergunta, ela interrompe o controle também, né? O que se requer para que a gente seja 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pergunta. Isso aqui cria mais pra minha vida? Não. Beleza. Escolho outra coisa. Sabe? A gente não desescolhe uma escolha, a gente escolhe uma nova. Então, qual a pergunta que você está evitando ser e fazer que, se fizesse e fosse, traria mais leveza, relaxamento, facilidade, diversão, prazer? O que se requer para que a gente seja boba, sabe? Aquela que ri por tudo, assim, tipo, olha ali, uma mosca. O que se requer para que a gente seja leve, sabe? As pessoas escolhem ficar perto de gente pesada, né? Quanta definição, quanto controle, quanta rigidez a gente está escolhendo no nosso universo. E aí a gente fica, porque ninguém gosta de mim, ninguém tá comigo, ninguém lembra de mim. O que
se requer para que a gente escolha leveza, para que a gente escolha facilidade, para que a gente solte, sabe? Solta o polidense. Usa ele só durante a aula, depois solta o pau do negócio. Que se requer para que hoje a gente tenha mais diversão, mais facilidade, mais leveza, mais dinheiro, mais, sabe, tudo. O que se requer para que a gente seja mimada pelo universo, sabe? Ai, universo, uma água de coco agora, por favor. Daí vem uma água de coco. Ai, agora uma batata frita. Vem a batata frita. Sabe? O que se requer para que a gente seja a madame mimada na beira da praia com o garçom servindo, sabe? Sim, começando a semana bombando mais disso. A gente tá evitando ser mimada, a gente tá evitando ser dondoca, sabe? O que tu tá evitando? Que se tu estivesse disposta a, o universo estaria apoiando, estaria criando, estaria entregando, sabe? Porque é um supermercado gigante, é um hipermercado atacado, sabe? O que você escolhe do supermercado? E tudo que não permita que você perceba o que você gostaria de criar na sua vida de verdade, verdadeira, né? A gente tem uns apegos assim, tipo, eu quero ser a melhor pintadora de parede do universo, tipo, verdade? Ou você quer se divertir pintando e a sua diversão ser tão incrível que as pessoas escolhem estar junto, escolhem que você vá para casa delas pintar, não é nem pela parede, é pela sua energia, pela sua vibração, sabe? Que se requer para que você seja tão a energia pulsante, viva, com a terra, com o corpo, que não importa o que seja, as pessoas estejam escolhendo te ter. E aí toda a mentira que a gente tá usando para que a gente vai ficar refém das pessoas, se eu for tão legal e as pessoas quiserem tanto estar comigo, eu vou estar sempre tão ocupada e eu não vou ter tempo para mim, todas essas mentiras. Destrói, descria, você sempre tem escolha. Sempre. Vamos pra tal lugar? Ai, não tô afim. Vamos pra tal lugar? Esse eu tô afim. Sabe, a gente sempre tem escolha. Todas as mentiras que a gente comprou, toda a invenção que a gente comprou, que a gente não pode escolher, que a gente é refém. Vezes um deusilhão, por favor. Destrói, descria tudo isso. Você sempre tem escolha. Sempre, né? Você não precisa evitar nada. Eu vou evitar mostrar meu corpo porque senão eu vou ser assediada. Mentira. Mentira. Qual é a tua escolha? A minha escolha é facilidade, a minha escolha é diversão, a minha escolha é segurança, a minha escolha é leveza, segurança física, né? Essa é a sua escolha. Tudo que não permite que você reconheça as suas escolhas, que você, sabe? Eu bato o pé na minha escolha, não arredo até que eu escolha outra coisa. Destrói, descria. Então não precisa evitar as coisas, né? Eu não preciso deixar de fazer algo ou deixar de ser algo, porque senão algo vai acontecer. Esse algo que acontece é sempre a tua escolha. Então quanta clareza sobre as tuas escolhas tu pode ter, e principalmente sobre as escolhas que você já fez e que não valem mais. Então, ok, eu tenho uma situação aqui com o meu corpo, tenho uma situação aqui com a minha conta bancária, tenho uma situação aqui com o meu relacionamento. Não é o que eu gostaria. Que escolha eu faço aqui? Eu não quero nem mais querer. Quero só sentir alegria, sentir diversão, sentir facilidade, sentir o agora. Quanta facilidade tu pode ter com isso? E é escolher mesmo, sabe? Nada vem, nada aparece. Nada no teu universo aparece se tu não pediu por isso. Então escolhe alegria, diversão, facilidade, prazer, nutrição, felicidade, pessoas amorosas, sabe? Escolhe. Precisa existir uma escolha. É como ligar a tomada, ela não vai ligar sozinha, né? Nem que seja a distância, tu precisa apertar o negócio. Nem que seja o botão do ar-condicionado. Precisa existir esse movimento, né? Inicial para a coisa ligar. E é sempre a escolha. Então, que escolhas estão disponíveis hoje que não estavam antes? Que energia, espaço, consciência e escolha nós podemos ser para ser algo totalmente novo na Terra, que ela está demandando, que ela está pedindo. E tudo que a gente já está sendo, que a gente ainda não reconheceu, a gente pode reconhecer agora. Um lindo dia, uma linda semana.
o que se requer para que a gente seja a pergunta, seja a escolha, seja a facilidade, alegria e glória, cada momento do nosso dia. Tudo que não permite isso. Gratidão por estarem aqui comigo. O que mais é possível agora? Quanta diversão a gente pode ter hoje.